Olá, seja bem-vindo ao SeduCast. Eu sou o Lucas Alfax, diretor de criação da Conteúdo Edu, e a partir de hoje a gente começa a trilhar um caminho aí de conteúdos muito assertivos para sua captação, para sua instituição, para a gente poder ampliar mais essa comunicação e saber como fazer melhor o marketing, as vendas e também a captação de alunos. Afinal de contas, já passando o serviço, a Conteúdo Edu é uma agência de marketing especialista em educação. E aqui comigo hoje está meu sócio, né, Guilherme Pinheiro. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, Guilherme. Obrigado, Lucas, nessa data inesquecível, que não tem como esquecer, que é o seu aniversário, mas também é o aniversário do meu filho, então parabéns. E que esse projeto que está nascendo aqui, que já estava na nossa mente há um bom tempo, agora de maneira bem profissional, que a gente consiga continuar. E é um prazer estar aqui com uma pessoa bem querida já nesse primeiro episódio. É isso, né? E para bater esse papo com a gente, não tinha ninguém melhor para iniciar esse projeto, né? O Ivan, vamos passar a ficha dele aqui. O Ivan é gerente em comunicação e marketing e eventos no Sebrae Goiás, publicitário, estrategista de marca, professor e palestrante em marketing digital, branding e novas tecnologias. Muito obrigado, Ivan. Tudo bem, pessoal? Bom demais estar com vocês, Lucas, Guilherme. É uma honra poder estrear, né, o primeiro episódio do SeduCast. Espero que seja o primeiro de muitos. E aí, já fazendo o nosso marketing, que a gente possa voltar no episódio 100, né? De comemoração, né? Naquele que você traz os melhores dos melhores, né? Vamos pensar nisso aí. Mas é muito bom. Vamos bater um papo massa aqui hoje. Com certeza. E o nosso papo de hoje é sobre redes sociais que convertem, né? A gente já abrindo aqui, a Conteúdo Edu faz parte, né? Aí junto com o Sebrae desse time de redes sociais, onde o Ivan é um pedacinho, né, das funções que o Ivan tem lá no Sebrae. E a gente traz esse assunto, né, Ivan? Você, já para startar aqui, você entende que hoje a rede social é um pilar fundamental para a captação de clientes? Ah, sem dúvida, né? Quando a gente fala hoje especificamente do Sebrae, a gente fala de uma entidade que é a Casa do Empreendedor Goiano. E essa entidade, ela precisa ter uma presença digital muito forte, né? Então, nosso presidente ele tem uma frase muito boa: depois do morro sempre tem alguém, né? E é realmente isso, assim, geralmente tem uma pessoa, tem um empreendedor que precisa muito do apoio nosso. Como é que a gente chega? Né? Nós chegamos em ações off e ações on, certo? Né? Ações online, né? Como se diz. Então, a gente precisa muito levar essa presença digital também dentro de uma perspectiva de ponto de venda físico, de atendimento físico, presencial, para que essa pessoa que está depois do morro, ela seja impactada pelo que o Sebrae faz. É uma missão nossa. Então, quando a gente olha para o estado, que é imenso, né, a gente tem 8 regionais, são 246 municípios, e a gente atende todos eles, a gente tem essa abertura, né, essa capilaridade, é um desafio. Mas é importante estar, porque por mais longe que a pessoa esteja, se ela estiver conectada a um celular, da forma como for, e com a internet, ela pesquisa por algo, ou pesquisa pelos temas, né? E nós precisamos estar lá. A gente precisa estar bem ranqueado, a gente precisa estar bem posicionado, a gente precisa estar bem presente. Quando ela pensar em algo, ela precisa chamar o Sebrae, né? Então... E você traz aí 2 pontos, né? Enquanto você estava falando, me vem 2 pontos muito importantes. O primeiro é que não adianta só uma presença online, né? Eu acho que o Guilherme também pode falar muito sobre isso, que a gente... Né? Não, e não só isso, né? A gente tem vários clientes nesse percurso que a gente tem de mais de 5 anos de agência que vieram pra gente, a gente vai colocar todas as fichas no digital. E a gente foi aprendendo com o tempo que isso não funciona. Sim. Né? A gente não é só digital, a gente não é só offline, também a empresa não pode ser só digital offline. Né? Eu posso dar um exemplo do próprio Sebrae. Acho que na quarta-feira eu comentei com o Ivan. Eu estava na agência. Quarta-feira é um dia que o time fica remoto, né? Mas eu sempre estou ali na agência e eu recebi uma visita de uma agente do Sebrae. Ela apareceu lá, a gente conversou, trocou uma ideia. Ela levou material físico, inclusive muito bom. Levou um brindezinho, um adesivo para falar que aquela empresa é uma empresa empreendedora ali junto com o Sebrae e tudo mais. E não deixa de ser uma ação offline casada com a ação digital, porque eu fico pensando, a receita de 100% digital talvez não funcione com todo mundo. E o Sebrae eu vejo que tem muito essa coisa de campo, Sim. essa coisa de presencial. E às vezes o digital não consegue trazer isso e ter ela ali presencialmente. Ali naquele momento, conteúdo do Sebrae, me trouxe muito essa coisa do off, juntando com o digital, porque depois eu recebi uma mensagem, depois de pouco tempo eu recebi uma mensagem no WhatsApp, ou seja, existiu um input que ela fez, uma automação, juntou digital com offline, eu recebi uma mensagem com diagnóstico
das Sim. perguntas e das respostas que a gente estava tendo ali. Então, eu achei bem A interessante gente isso. que é mais antigo, né? A gente estudava o Omnichannel, né? Omnichannel. É exatamente isso. Você tá em todos os canais ali para conversar e É. você falou uma coisa muito importante, que rede social não é só presença, não é só captação, mas é fortalecimento de marca, Sem né? dúvida. Quando você estava falando aí, quando a pessoa pensar, tem que lembrar do Sebrae. E é uma das coisas que hoje faz total diferença quando a gente está falando de marketing, a força que a marca tem. Sim. Porque hoje, quando a gente trabalha, né, com marcas fracas, vamos colocar assim, sem conhecimento, sem reconhecimento, é muito mais difícil, né, a gente ter esse recall. Você, ainda mais especialista em brand, também conecta esses dois Os 2 eixos, né? eixos. Eu acho interessante mais o que o Guilherme falou do Sebrae na sua empresa, que é o projeto que ele mencionou, né? E é legal de pensar isso, porque hoje é uma das nossas maiores forças de venda, se a gente pudesse chamar assim. Né? Por quê? É o consultor que bate de porta em porta na empresa. Ele poderia facilmente ficar em casa, facilmente ele poderia ter uma WhatsApp, né? Alguma coisa virtual, digital, e tá tudo certo, né? O mundo ainda tem essas definições. Mas ele bate de porta em porta exatamente para ter esse relacionamento com o cliente. Então, possivelmente, a partir de agora, você entra nesse funil do Sebrae na sua empresa, que é hoje o nosso líder, né? De engajamento aí também que a gente tem na ponta. A gente tem uma meta muito ousada, né? De até 2026 bater 2 milhões de atendimentos. Né? Então, isso há atendimentos ao pequeno empreendedor. É claro que muitos podem vir e virão por recorrência, mas não precisamos ir pela primeira vez batendo na porta do Guilherme, na Conteúdo Edu. Né? Então, é legal isso porque não há uma lista, sabe? Assim, eu quero que você vá no A, no B, no C e no D. Não. É uma lista de CNPJs, de empreendedores, né? E quando você fala da CNPJ, né, que está sendo aberto. Exatamente, é CNPJ. E quando você fala de força de marca, cara, eu acho assim, isso precisa estar alinhado com resultado, sabe? Acho que brand precisa estar alinhado com resultado. A gente fala, tudo bem, de uma instituição de 52 anos, conhecida, reconhecida, né? Eu lembro quando eu passei no processo seletivo do Sebrae, né? Eu trabalhava no Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Com foco no agronegócio, onde eu pude aprender muitas coisas também ali e focar a minha atuação para o agronegócio durante quase 5 anos. Eu contei para minha avó que eu tinha passado no Sebrae, né? E aí, olha só o que é o recall de marca na prática, né? Quando a gente pensa isso. Minha avó tá com hoje quase 80, 78 anos, e ela disse o seguinte: uma azul, né? Falei, é uma azul, vó. É uma azul, sim. Talvez ela não saberia o que faz, de fato, né? Que é, inclusive, o mote da nossa campanha atual. O que a gente faz? Né? Para que o empreendedor vai chamar o Sebrae? Então, a gente definiu alguns eixos de atuações que são mais comuns ou que são mais conhecidas, para que o empreendedor entenda e fale, eu penso em consultoria, eu penso no Sebrae. Eu penso em curso, capacitação e treinamento, eu penso no Sebrae. Eu penso em missões técnicas, missões empresariais, eu penso no Sebrae. E aí a gente levou para um lado um pouco mais descolado, né? Que foi exatamente de trazer essa conversa simples de mesa, como a gente está aqui. Então a gente fala o seguinte, independente do que você chama, se você quer chamar de melhor amigo, conselheiro, casca de bala e uma série de outras coisas, chama o Sebrae. O mais importante é que você chame o Sebrae. E esse é um desafio nosso geracional. Por quê, Lucas? Nós somos hoje, pela última pesquisa do Valor Econômico, a 10ª marca mais forte do país. Isso é muito relevante, né? Porque nesse rol, Guilherme, a gente está com Nubank, Banco do Brasil, grandes marcas ali que já são consolidadas, né, nos seus mercados. E a gente está no meio, sendo a única instituição do Sistema S no top 10. Né? Você coloca ali na rede social, não é brincadeira, né? Não pode ser, né? A gente fala com milhões de pessoas. Nós falamos para Goiás, mas nós somos uma rede de comunicação nacional, onde cada estado é o seu detentor ali no estado, mas a gente fortalece a marca nacional. E aí, nessa mesma pesquisa, nos deu um outro dado positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Qual que é o dado positivo? Hoje nós somos a 2ª marca mais lembrada na geração X, que é a geração nascida ali de 60 a 85, né? Que não é a nossa, né, geração. Isso é bom. Ser a 2ª mais lembrada nessa geração é legal, é muito positivo. É uma geração que já está aposentando. Exato. Né? É uma geração... Hoje a gente tem um trabalho de empreendedorismo silver, né? Focado nessa galera, os cabeças brancas, né? A gente precisa focar neles também. Mas eu preciso falar com essa geração, com a Y, com a Z, com a Alfa, com a Beta, que estão chegando aí também. Esses caras precisam entender que quando eles falam de empreendedorismo, tem que vir à mente do Sebrae, assim como vem de outras marcas fortes hoje
pelo país, né? Outras casas de educação. Então é um desafio muito grande. E quando a gente fala isso, né? Eu estava vindo para cá conversando com o Jonathan, é exatamente esse desafio geracional que a gente tem. Por quê? Primeiro, a gente precisa estar presente. Sim. Né? A nossa geração não é uma geração 100% nativa digital, mas a que está chegando agora é uma geração nativa digital. A gente pesquisa no Google, né? A nova geração não pesquisa no Google. Pesquisa no TikTok. No TikTok. Sim. Então, é um desafio geracional. Sim. E aí eu já encaixo uma pergunta que eu falei, Jonathan, eu vou falar essa pergunta. Né? A gente precisa estar em todas as redes, Ivan? Com certeza qual é a sua visão sobre isso, Sim. mas os desafios Sim. também, né? Porque até expondo aqui o Sebrae, a gente começou o TikTok agora, né? Iniciando o TikTok. Por quê? Porque a gente tem o desafio de conversar com esse público, né? Fora do ar, inclusive. Qual que é a sua visão sobre isso? Tô brincando. Fora do ar, porque tem que verificar a conta de negócio na parte de anúncio. Mas é só... Dá até uma palpitação aqui no rolê. Somando com a pergunta do Lucas, eu tinha colocado aqui também. As pessoas entenderem também que rede social não é só Facebook, né? Exato. Por isso que a gente tá falando que tem que estar em todas as redes. O Facebook não morreu ainda. A gente fala Facebook, né? Talvez tiozão, né? Instagram, não é só Instagram, né? Tem uma porrada de rede social aí. Não, eu acho assim, primeiro, a gente não precisa estar em todas as redes. Isso é um fato, né? Na ânsia da gente querer estar em todas, a gente não está em nenhuma, né? Assim, eu tenho muito isso comigo, até para minha marca pessoal mesmo, né? Para eu e Ivan enquanto marca. Hoje, as redes sociais que eu mais utilizo são, nessa ordem, LinkedIn, Instagram e Twitter. Eu tenho perfil no Facebook? Com certeza. Não entro, o dia inteiro no Instagram. Não entro há 1 milhão de anos. Não fico não, vou de vez em quando. Mas o LinkedIn é uma rede que eu gosto de consumir, de produzir conteúdo com foco profissional, né? O Twitter também, o X, tem sido uma rede social que eu gosto, apesar de todas as polêmicas recentes, mas eu permaneci com o meu perfil. Nós decidimos permanecer com o perfil do Sebrae também lá, enquanto outras entidades, o próprio Sebrae Nacional, pausou as suas operações no X, né? Nós decidimos permanecer, porque se tem empreendedor, tem que ter Sebrae, né? Nesse ponto. Nós estamos com mais de 5 mil seguidores no X, de um público muito segmentado, muito nichado, que é um número específico. Então, primeiro, a gente tem que estar na rede social que faz sentido para o nosso negócio, na rede social que faz sentido para o meu cliente estar, que faz sentido para aquilo que eu tenho como propósito, com aquilo que eu vendo. Né? Para os braços que você tem para atender também. Exato, porque você citou o caso do TikTok, né, Lucas? Hoje a gente entra no TikTok e, com o apoio da conteúdo, com a estratégia, enfim, a gente não produz os mesmos conteúdos do TikTok em outras redes e vice-versa. Eu acho que é um ponto que eu tinha notado aqui que é muito interessante, porque quando... Só contextualizando um pouco a Conteúdo Edu, a gente... Quando inicia uma empresa, a gente inicia, tipo assim, topando tudo. Vou fazer tudo, vou ser full service, né? No digital, né? A gente nunca foi uma agência off. Foi full service, né? E acaba que a gente pegou muito essa questão de rede social, panfletagem digital, né? É só post estático, post pelo post. E assim, tem uns 2 anos que a gente falou, olha, esse não é o formato que a gente acredita, né? Porque não funciona, né? E aí a gente deixou a rede social de lado, até vir o desafio do projeto do Sebrae, que a gente realmente entendeu, né? E a gente atua que cada rede tem sua particularidade. Então, assim, eu até convido aos seguidores que estão assistindo aqui, entrem nas redes do Sebrae que você vai ver que cada lugar tem uma comunicação seu perfil, diferente, né? E isso é muito relevante porque é claro que existem os públicos de passagem, né? Então eu posso estar no Instagram, no TikTok e tudo mais, mas mesmo estando nessas plataformas eu vou ver conteúdos nativos, conteúdos ali feitos para aquela rede específica, né? E isso tem sido muito positivo, assim. O nosso foco até 2026 é de fato converter muitos dos nossos atendimentos também a partir das redes. A gente não pode só ser uma visibilidade, não pode ser só aquela etapa de conhecimento só de marca, topo, né? Só topo de funil. A gente tem que ser uma etapa que, tudo bem, o cara pode conhecer, mas ele pode fazer toda a jornada até consumir um produto. E aí a gente está falando de eventos, de capacitação, de curso, de treinamento, de curso online, de PDF, enfim, uma série de produtos que a gente tem. Mas é um desafio, né, de a gente construir essa marca no digital para uma instituição que é tradicional, que é uma instituição de 52 anos. Então, é aquele velho desafio, né? Se fosse uma pessoa e entrasse na sala, como é que ela entraria hoje? Né? Então, a gente sempre tem que discutir isso.
entraria descolado, vestiria uma roupa mais formal, o discurso seria mais formal, ou ele falaria de memes ou de trends que estão acontecendo, ou ele estaria por dentro, né? Eu acho que a marca tem que sentar na mesa para conversar. Você puxou uma janela interessante também, né? Essa questão de trends, de memes, de tudo. Na sua visão, quando entrar? A gente discute muito isso, assim, né, nos nossos grupos, e vocês participam dessas discussões profundas. Eu tenho uma opinião pessoal muito forte, assim, de trend. Eu acho ou a gente começa, ou a gente entra no início da trend, surfando uma onda ali no início do hype Para pegar o engajamento. Para pegar o engajamento e não ser só mais um. Ou a gente entra no fim, se ainda compensar, mas a maioria das vezes a gente não entra. Assim, ou entra no começo, como boas marcas entram ou grandes marcas começam, né? Ou a gente não entra depois que aconteceu, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu não me engano, foi o filme da Barbie que a gente topou não entrar. Minha cabeça não tá boa nesse momento. Eu tô vendo um retorno aqui, foi. O ponto tá dizendo aqui que foi. A gente discutiu muito isso, assim, todo mundo entrou no filme da Barbie. Legal. De Oppenheimer. Não, a gente não falou de nada. Porque aí a gente, assim, optou em não falar daquilo no momento, né? Mas, assim, a gente não entrou nesse da Barba, a gente não entrou no do Gabriel Medina com a capa da Tilibra, né? A gente não entrou uma série de outras coisas. Mas isso não faz sentido. Mas isso é até um ponto que eu coloquei, assim. Mas isso é porque tem influência de decisões políticas de quem tá acima, e aí eu não quero, não tem. Porque é um ponto curioso que eu vejo que acontece bastante. Às vezes, as marcas... A gente tende a postar na rede social aquilo que é muito voltado pra gente, pro meio que a gente vive, mas eu esqueço do meu público, né? Não é o que eu penso, o que eu quero, ou porque tô daquele jeito e tem que ser desse jeito da empresa. Sim. Não, ali a gente tá falando da empresa, não tá falando só a conta física. Então, você acha que teve influência, assim, de cima pra baixo? Falou, não, isso aqui não pode não, porque é Barbie. Não. Eu não gosto. Não teve não. Assim, foi muito mais uma decisão estratégica, né? De pensar, como que essa trend está posicionada? Assim, o que eu vou tirar de bom dela pro negócio do Sebrae? Entendi. O que eu vou usar de coisa boa e falar assim, ó, aqui eu vou tentar fazer o quê? Eu vou pensar um empreendedor, e é um fato que aconteceu em Maceió. Um empreendedor criou um milkshake rosa na época, focado no filme da Barbie. Hoje é o carro-chefe dele. Então, se eu tivesse um caso de sucesso desse em Goiás, nossa, mas é na hora que eu usava. Um exemplo, o cara quer fazer uma pamonha rosa. E a gente já viu isso acontecer. Tinha, né? Eu não sei se tem ainda. Então, poxa, aí sim, aí faz sentido eu trazer. Agora, o meme pelo meme, né? O post pelo post, a trend pela trend, cara, é muito difícil da gente só surfar. Eu preciso sempre, e a gente fala muito isso com vocês, assim, a gente precisa muito sempre vincular um post com algum produto, uma chamada para ação. Tudo bem, o cara quer, exemplo, o cara quer fazer a gente quer fazer essa trend da Barbie. Aí eu vou vincular ela com um curso meu que é vídeos que vendem, da escola de negócio? Ótimo, aí faz sentido. Então é muito mais uma decisão nossa, do time de comunicação, marketing e eventos, até porque a gente vive, como diz a minha avó, fica o dia inteiro em redes sociais, né? Então a gente precisa viver isso, é a gente que leva essas ideias. Fala assim, ó, tá rolando essa trend aqui, ela funciona assim, vamos fazer? Por exemplo, uma que a gente fez recente, aí a gente foi o primeiro Sebrae a fazer, né? A primeira UF a fazer, que foi a do... Tá lá na nossa linha do tempo desse ano como já case de sucesso. Case de sucesso, né? Massa demais. Inclusive, eu tava no evento do Sebrae Nacional, em Maceió, e ao vivaço, eles já mostraram, nem sei se eu falei isso pra vocês, eles já mostraram nós sendo o primeiro UF a fazer aquela, tanto a do Gibi, que a gente fez, né? Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, quanto a gente fez a do... Bonequinho. Do boneco, né? Do packzinho do boneco, do empreendedor. E aí a gente trouxe pro nosso estado. A gente colocou o empreendedor com roupas típicas de empreendedor, de uma linha de empreendedor, claro. Mas a gente colocou piqui, a gente colocou pamonha, a gente colocou celular, computador, café. É o engajamento com o público, né? Com o público de onde? O reconhecimento é da rede em si, do nacional e tudo mais, mas fazer por fazer e não ter o reconhecimento do público, né, o engajamento, não valeu nada. E tudo mais, não valeu, né? Foi interessante, foi uma postagem forte. E esse é assim, é mais um daquelas que a gente precisa estar... A Beatriz Guarese, eu gosto muito dela, que ela fala do cronicamente online, né? A gente estando cronicamente online, ou seja, a gente sabe do que tá rolando, e sempre a gente manda nos nossos grupos, pô, vamos fazer um negócio assim? Às vezes, a maioria das vezes a gente não faz.
porque é mais uma ideia. E a ideia é pela ideia. Mas quando tem um propósito, quando faz um objetivo e tem um porquê, aí a gente consegue fazer. Dentro disso, você me abriu aqui 3 caixinhas. Ixi, que a gente precisa Estamos abrindo caixinha, vamos entrar. fechar todas. Mas a primeira, que nem estava aqui anotada, eu acho que é importante, quem mexe com rede social, né, a empresa que vai mexer de rede social, essa sinergia, se você for interno ou com uma agência, entre a agência e a parte interna, né? Porque muitas vezes essa do empreendedor, foi até a Camila, que é interna, né? Falou, nossa, gente, né, deu start, outras foi a gente. Então, a gente precisa ter essa sinergia entre agência e cliente para que realmente o trabalho funcione, né? O que a gente estava conversando lá fora. No Sebrae, todo mundo sabe onde quer chegar, sabe onde a meta tem. Tá todo mundo conectado para chegar nessa. E aí, a primeira caixinha que eu quero abrir, que eu acho que até que responde um pouco o que o Guilherme estava falando, que é isso. Você fala de decisão, quem decide. Eu acho que no Sebrae, todo mundo que vai entrar na rede social tem que ter vários passos atrás de marketing e marca definido, que é quem que é meu público-alvo, onde eu quero chegar. Porque tendo isso definido, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, né, Ivan? Exatamente. E uma vantagem do Sebrae, né, pela experiência que eu tenho profissional em outras entidades, em outras empresas, o nosso time de comunicação, marketing e eventos, a gente até brinca lá muito isso, assim, né? Brinca, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade, sabe, Lucas? Assim, a gente escuta muito isso. O time da área técnica. A área técnica decidiu isso. Poxa, nós somos a área técnica de comunicação, marketing e eventos. Nós somos a área técnica que entende do assunto e a nossa palavra, se ela não é a final em todos os casos, tem que ser pesada na decisão, né? E hoje nós temos a autonomia de criar esses conteúdos, de validar esses conteúdos e de postar, em que muitas vezes os nossos diretores, quando vêm nas redes sociais, já vêm lá, né? Às vezes um conteúdo que é mais sensível ou não, e que a gente sabe pelas políticas internas como que isso funciona, aí sim a gente faz um crivo maior. E aí é um papel meu fazer isso, né? Poxa, esse conteúdo aqui, aí eu vou nos nossos diretores para validar. Poxa, a gente tá pensando nisso. Legal, vamos seguir ou não? A grande maioria das vezes a gente segue, porque eles entendem isso como uma ferramenta de comunicação muito, muito forte. Mas é um desafio todo santo dia a gente pensar nisso, né? Porque, mais uma vez, depois do morro vai ter uma pessoa. Essa pessoa tá entendendo que isso é uma trend? Que a gente está surfando uma onda, e aí, por quê, né, que a gente está fazendo isso? E conecta com o que você falou, né? No Sebrae está sempre vinculado a algum produto ou serviço que a gente oferece. Então, mesmo que ele não entenda que é uma trend, ele no final ele tem que entender um produto. A gente tem um portfólio aí de mais de 500 soluções. Né? Eu costumo brincar assim, se a gente pensar em marcas que têm mais de 500 soluções, a gente vai para um atacadista, para uma ferragista, para um supermercado, e geralmente são marcas que a gente escolhe pelo preço. Não são marcas que a gente ama, que a gente fala, não, eu amo essa marca porque ela tem um diferencial além do preço. A gente vai porque tem preço bom. Tem um café legal lá, tem um ferragista que eu vou porque ele serve um café para mim. Bate um papo legal com você. Conversa é boa. Conversa é boa. Com os nossos clientes, a gente tem esse benefício muito grande que todos os nossos clientes têm serviços que ajudam muito a vida, né? Exato. A gente tem alguns clientes do Serviço S, que tem ali apoiando o cidadão, serve o outro, ou educação. Legal. Então, sempre a gente está entregando... Vocês são nichados nisso, né? Algum produto que realmente vai ajudar o cliente final de alguma forma. Eu acho que às vezes os nossos clientes mesmo esquecem um pouco disso, né? Do benefício que ele está entregando. Eu gosto muito de ouvir algumas pessoas, né? Eu já citei a Beatriz Guaes, mas João Branco tem uma frase que é: o seu trabalho não é só o seu trabalho, né? Ele tem um livro que é o De Propósito, ele fala isso. Pessoas precisam do que você faz. Pessoas precisam do que a gente faz todos os dias, do que a Conteúdo Edu faz, do que nós no Sebrae fazemos, do que eu enquanto marca, do que o Guilherme enquanto marca, do que o Lucas enquanto marca fazemos. E aí a gente precisa entender que quando essas pessoas precisam, é importante que a gente dê o melhor, né? Nós tivemos recentemente aí o Dia do Trabalho e a gente faz milhões de reflexões sobre, de fato, o que a gente faz no dia a dia. A gente tem o costume de achar que é só pela nossa sobrevivência, né? O trabalho. É porque eu preciso pagar as minhas contas, eu tenho os meus sonhos, minhas coisas. Mas quando a gente começa a ouvir depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada pelo que a gente faz, pelo que as nossas marcas fazem, pelo que as nossas entidades fazem, a gente começa a falar assim, poxa, vale a pena. Às vezes é um depoimento, Lucas, às vezes são 2, né, Guilherme? A gente vive isso muito lá. Eu costumo brincar lá em casa falando com a minha esposa, com a Bruna, que depois que os meninos nasceram, que a coisa foi apertando, assim, eu perdi um pouco esse amor, esse afeto pelo propósito ali da educação e tudo mais. Eu não perdi, não tem como perder. Não tá perde.
Até porque você a gente sabe que é cedo. negócio, estamos na agência. A Conteúdo hoje é uma agência que eu tenho muito orgulho de falar que ela é exclusiva de educação e ela nasceu para e com educação. Nós somos, os diretores, os sócios, somos todos professores. Sim. Já foram coordenadores, cursos de graduação, de pós e por aí vai. E tem um ponto interessante que pode não ser aquele ponto de cunho financeiro, né? Mas assim, tem propósito. Quando você fala de educação, algumas pessoas devem se questionar, poxa, mas eu sou social media, eu sou designer da empresa, eu não vou gerar impacto nenhum. Vai. Sim. Eu gosto muito de falar isso. Uma pessoa que mexe com copy, por exemplo. Às vezes aquela peça que você vai produzir, aquele texto, aquela imagem, ela vai impactar lá na frente, não é para o cliente, às vezes não é para o Sebrae, é para a Dona Maria que vai ver. Exatamente. E ela vai se conectar, e ela vai ver uma oportunidade, e ela vai, com o negocinho que ela tem lá, com o salão dela, ela vai falar assim, cara, eu vou fazer isso daqui, eu não sabia. Comunicou. Então, aquilo que você fez lá na ponta, que às vezes você não chegou ao propósito e tudo mais, dá pra encaixar. Sim. A gente não pode ser aquela coisa muito bonitinha de que é tudo por amor. Romantizado não é demais, romantizado, né? Não pode mas não é 880. Sim. Existe um meio termo que é esse. O que você faz impacta lá na frente. Eu gosto muito de usar o exemplo que casa com essa educação, que é o curso de graduação que a minha mãe fez. De gastronomia, um curso online, cara, que foi uma realização para ela. Assim, uma realização. Às vezes nós não temos noção do impacto do nosso negócio para o outro. A gente não tem noção, porque a gente já está no meio, a gente está naquele turbilhão, mas às vezes a pessoa que está sendo impactada por aqui, ela fala assim, isso aqui é a realização do meu sonho. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida, e realmente mudou a dela, cara. Eu tenho uma das postagens que eu mais gosto, que eu tenho no meu Instagram lá, que quando eu leio, é uma que eu fiz para minha mãe quando ela terminou o curso dela, que é assim, eu não tinha noção do impacto que ia ser. E era de um cliente nosso, que a gente teve uma proximidade, que a gente ficava, pô, mas faz entrega, faz, paga. Não, mas no meio tempo você vai conversando, vai trocando ideia. Pô, tem um curso aqui, uma ótima estratégia. Olha que estratégia sensacional que esse cliente tinha, que era graduação EAD para pessoas acima de 50, de 60, de 50 e 60. Minha mente tinha 60 época, não te pega, viu, na porrada. Ela te acha, viu, Lucas? Acima de 55, alguma coisa do tipo, 50... com 50% de desconto no curso, legal, sabe? Assim, esse público não tá, às vezes, na sala de aula da graduação, seja presencial ou EAD. Alvo, não né? Mas você traz. E é um público que não faz conta, muitas vezes, né? Porque quando ele olha, a gente ainda vai pelo preço, mas é um público que, poxa, 50% de desconto? Ok. Não é um fator 100% decisivo na compra dele. Você mas vem pelo preço importante. E depois ela vai conhecendo, vai perdendo medo. Eu acho isso bem interessante. Eu tinha até um outro ponto para trazer aqui. Eu acho que a gente está vivendo isso aqui nesse momento. Que às vezes a gente fala que a rede social é muito digital. Só que eu também acho que ela é digital junto com a presença. Porque se você ficar só com posts estáticos, vídeos produzidos... Simples demais, né? A gente já conhece e tudo mais. Agora o ChatGPT mesmo vem muito forte produzindo uma porrada de imagem, tudo certo? Mas igual nesse momento aqui a gente tem uma pessoa, o Jonathan tá aqui, vocês vão ver vídeos aí depois, vão ver bastidor, porque tem um ser humano aqui sentado, filmando e gravando presencialmente. O olhar dele, né? Não vai ser feito depois estático, isso aqui está sendo feito em tempo real. Então isso é uma das coisas que a Conteúdo tem trazido muito forte para os clientes, que é o campo. Que é estar presente, né? Aquela coisa, nós estamos lá vivendo junto, não é aquela coisa que o meio de campo, né? A pessoa às vezes do tático que está ali, passou uma percepção e nós vamos lá e produzimos. Não, né? A gente está direto na fonte. Nós estamos ali no momento. Então isso é algo muito forte da rede social, desafiador, porque não é tão simples, envolve ida, envolve locomoção, logística, maquinário bom, produção, tempo. Bom microfone, boas câmeras, bons celulares e tudo mais, para poder fazer aquela coisa do dia a dia, né? Aquela coisa mais, poxa, a pessoa se sente parte. Olha lá, olha o jeito que o Ivan fala, olha o jeito que o Guilherme tá conversando junto com o Lucas, né? A gente da gente. Então, acho muito forte isso. É uma coisa que, né, quem estuda marketing sempre fala, o digital é uma plataforma, não é um fim. Não é o fim, ele é o meio, né? Ele é o meio. Então, tipo assim, a humanização, que isso a gente consegue traduzir como humanização, sempre existiu no marketing, né? Eu acho que é um ponto até interessante da gente trazer, que é exatamente isso. Nada que tem diferenças e tudo mais, mas nada está sendo inventado, né? Tudo está sendo reacomodado dentro dessa plataforma. Né? Exatamente. Antes de falar dessa humanização, eu me sinto muito confortável de falar com vocês, né? Porque eu acho que o Guilherme falou da mãe dele, é importante a gente olhar esses pesos, né? Assim, o que a gente faz transforma a vida do outro, né? A nossa família, nós somos famílias simples, humildes, do interior de Goiás. Meu pai e a minha mãe são os dois primeiros, dos dois lados da família, a fazer um curso de graduação.
Então eles rompem um ciclo ali, né? Obviamente de pobreza, de miséria, de uma série de fatores a partir de um curso de graduação que eles fizeram quando nós já estávamos maiores. Eu tinha para lá de 10 anos quando eles começaram, né? E formaram tarde para o padrão que a gente tem hoje, né? Para o padrão que a gente vê, mas a partir deles, a nossa geração em diante, eu e os meus irmãos, nós somos da educação. Então nós somos 5 lá em casa, dos 5, 4 são professores. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Né? E a educação muda e transforma a vida. É legal quando a gente vê esses exemplos, assim, vocês estavam dizendo, né, sobre quando a gente vê o trabalho na ponta, e aí já entrando para o tema de humanização, a gente tem observado isso nas campanhas do Sebrae. A gente está trazendo clientes reais, sempre. São cases de sucessos de clientes reais das 8 regiões do estado. E aí é muito interessante algumas histórias que a gente tem com eles, né? Eu me lembro do Acleidson. O Acleidson, ele é empreendedor, ele é padeiro por formação, por profissão, por amor, e hoje ele é dono de uma das maiores padarias do interior do estado, que fica em Iporá, Goiás, a Exclusiva Pães. E eu já conheci o Acleidson antes do Sebrae, né? Pelas andanças pelo estado, eu já conheci o Acleidson. E ele, antes de ser um empreendedor, ele tem uma visão de empreendedor. Ele costuma vir a Goiânia algumas vezes por mês e nessas vindas ele faz pesquisa de campo. Ele vai nas concorrentes, ele vai nas padarias concorrentes, nas maiores da cidade, nas de bairro, para ver o que é de bairro está diferente dos grandes centros, né? E ele leva isso para uma cidade do interior como referência, novidade e implementação. E aí, recentemente, a gente fez uma campanha com ele, onde ele é o garoto propaganda, vamos chamar assim, né? E uma bela sexta, acho que quinta ou sexta, ele me liga e fala assim: Guilherme, oi Ivan, bom, eu tô indo pra Goiânia aí com a minha esposa e meus 2 filhos e eu queria muito tirar uma foto minha no outdoor que eu tô do Sebrae. Rapaz, e naquela hora a cabeça nossa, igual você disse, de quem tá no meio da operação, você só vai assim vendo o que é o antes e o depois. Eu parei e refleti 20 segundos, falei: campanha de outdoor? Nós não estávamos com a campanha de outdoor vigente na época. Nós não tínhamos. Você já foi preocupado, né? Eu fiquei preocupado, exatamente. Divulgando, eu fiquei preocupado, falei: pô, mas alguém publicou? Porque a gente sofre com isso também, com uso de marca, né? E aí eu refleti, falei assim: não, outdoor, você fala aqui no prédio, né? Por quê? Nós temos uma estrutura fixa, alta, que é no formato de outdoor, né? Na proporção de um outdoor, mas é uma testeira, é um adesivo de testeira. E tá ele estampado com a família como sendo um empreendedor de destaque. Isso, aí mesmo, Ivan, beleza. Eu não pude, Ufa! Eu não pude acompanhá-lo, mas aí uma pessoa do nosso time acompanhou, a Thaísa, nossa jornalista, e ela me relatou o seguinte: a alegria dele em poder tirar uma foto dele. Olha só, na foto tava ele, a esposa e os filhos, com eles mesmo de fundo, sabe aquela coisa de orgulho, assim, de olha eu aqui comigo quase uma mesmo. metalinguagem, né? Quase um metaverso dos caras, assim. Cara, isso muda o jogo, né? Porque é por Acleidsons, né, assim, da vida, por empreendedores desse jeito, que o Sebrae existe, né? E que a gente sempre faz o cara, sair de Iporá, 200 e tantos quilômetros para Goiânia, para chegar em Goiânia, tantas coisas para fazer, né? Tantas obrigações, consultas, enfim, e ele tirar um tempo de querer ir no Sebrae para tirar uma foto dele, que ele foi o garoto propaganda. E claro que a gente usou essa mídia online, então a gente usou revista, a gente usou anúncios em jornais, a gente usou VT, rádio, enfim, uma série de outras coisas da campanha que não era só esse outdoor, sabe? E isso eu acho que muda o jogo quando a gente fala de marcas fortes assim no digital, mas que tá ali no dia a dia. Poxa, ele podia simplesmente tirar um print do card que a gente usou. Concorda? Ele podia tirar um print do card que está postado ele na rede social. Mas qual que teve mais relevância, mais impacto para ele? Exatamente. Foi ele ir na sede do Sebrae do estado e ele tá lá, estampado. E eu acho que isso, falando da humanização, puxa para a última caixinha que eu tinha aqui para abrir, até para a gente encaminhar para o final, né? Que a gente agora já relaxou e começou a conversar, né? Agora que tá falante, né? Mas é a questão da IA, né? Como que a gente encara e vai encarar esse desafio aí da inteligência artificial, não só nas redes sociais, mas
vem Na muito vida, forte, né? Uhum. Igual a gente estava falando de trend aí, as últimas trends foram de rede social, Sim, foram base de IA. inteligência artificial, né? Que a gente esbarrou numa delas em direito autoral, Sem né? dúvida. Então, qual que é a sua visão da IA, tanto no marketing, mas Aham. também nas redes sociais? Eu gosto muito, viu, Lucas? Eu sou um apaixonado por tecnologia, eu sou muito curioso. Eu acho que essa é uma característica de qualquer profissional hoje, sabe? Assim, independente de formação, graduação, qualquer coisa, a pessoa tem que ser curiosa. Uma boa fuçadora, né? Fuçadora, Guilherme, assim, ela precisa, cara, o que estão falando? Ah, estão falando disso. Deixa eu ver o que é Clicador de isso. botão. Deixa eu testar isso aqui. Deixa eu ver o que eles estão falando sobre essa ferramenta, sobre essa tecnologia. O que essa gente está dizendo? Ah, como é que faz? Joga no Google, joga no TikTok, quem é da geração TikTok. Porque eu acho que a gente tem que ser curioso mesmo para descobrir essas coisas, né? E a gente vem nessa crescente da IA de 2023 em diante, e para mim ela é um caminho sem volta, mas ela é um caminho que a gente precisa entender como tatear e pisar esse caminho. Hoje é quase inconcebível, na minha visão, que um profissional de comunicação, marketing, um profissional de digital, ele não tenha no seu dia a dia o uso da IA como ferramenta. Que seja para uma tarefa, para 2, para 3, para 10, para 20, aquele determinar. E mais uma vez, ela é meio, né? Ela não é fim. Né? O uso da inteligência artificial é para ser um meio. Eu vejo que a gente já está num caminho avançado, ainda é muita coisa para se descobrir. A gente ainda usa as funções mais básicas, né, das IA generativas, quando a gente pode ainda sempre dar um up nisso. Mas eu acho que ela vem muito para nos dar tempo de qualidade para pensar aquilo que o humano pensa. Que é o que o Guilherme estava dizendo sobre o Jonathan estar aqui filmando a gente, tem uma pessoa por trás. Poxa, Será que é o Jonathan? Será que o Jonathan é um Quem quiser robô? conhecer o Jonathan, vai nas redes sociais da Conteúdo Edu que... Ele tá lá ou é uma cópia dele? Ou é tipo a Sofia, né? É quase robô Sofia. É quase um agente. robô, né? É um agente, né? É um ciborgue. É um ciborgue. Robô E literalmente, né? É um ciborgue. Literalmente. Mas quando você olha assim pra essa linha, Lucas, eu gosto muito, cara. Eu acho que a gente tem que, assim... O que o ser humano é bom? Na minha visão, o ser humano é bom de criatividade, pensamento crítico, analítico, aquilo que faz pensar. Tinha um professor meu de biologia que ele falava assim, pensar dói. E dói mesmo. Para pensar em coisas, em demandas e desafios que a gente tem que gastar tempo, investir tempo. Dói, você ficar ali é um lugar desconfortável, você quer sair daquele lugar, né? Mas quando você pode pensar sobre isso, é quando você tem tempo. E o que a gente faz para ter tempo? A gente elimina as outras atividades. Então, talvez trazer a IA para ferramentas e funções que vão automatizar coisas do dia a dia, e você vai ter tempo de falar assim, não, essas 2 horas aqui eu vou pensar um planejamento de uma campanha digital para o cliente XYZ nele, 100% Ivan. 100% humano. E eu concordo totalmente com você, e eu fico preocupado com o que a IA está criando de profissional. Por quê? Uma amiga minha, essa semana, né, me passou um projeto aí de uma empresa que tinha feito, né? Eu falei, nossa, Vanessa, deixa eu ver isso aqui, né? Joguei no meu amigo GPT e falei, foi você que criou, amiguinho? Sim. Então, Olha tipo só. assim, não joga a questão humana, né? Que acha que a ferramenta é o fim. Não joga a percepção de, nossa, ela vai me ajudar a desenvolver, mas dentro disso eu vou executar as ações humanas necessárias. Né? Aparece assim, quem acompanha certas pessoas em rede social, conversa aí no dia a dia, do nada você vê um documento que ela te manda, um texto, tem umas palavras assim, que ela não usa no dia a dia. O uso de pontuação de emoji. Eu acho bom, tipo, sem ser o hífen, né? Aquele traço maior da fala, né? E disse. Eu nunca vi você usando isso. Até para acessar esse símbolo aí no teclado é difícil, aí aparece no texto. Assim, vai perdendo um pouco também essa parte da humanização que tem que ser uma casada boa, né? Sim. Tem que ser não dá para ser de novo extremos, né? Só a inteligência, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu gosto muito de pensar assim, eu tenho uma tarefa para fazer. Abre o bom e velho Word, bloco de notas, qualquer coisa que você queira, alguma coisa de mapa mental, do papel que seja, e joga suas ideias lá, joga seus textos, sua criatividade toda ali. Depois disso, faz um brainstorm com a ferramenta, troca essa ideia com ele. Tô pensando nisso. Aqui tá uma sugestão inicial, quero saber sua opinião. Poxa,
muda o jogo, porque você está co-criando com a máquina, né? Não é uma criação só sua e nem só dela, mas é uma consulta. A gente faz consultas com todos os profissionais possíveis, né? Consulta médica, jurídica, contábil. Não, e a gente meio que já fazia isso no Google de alguma forma, agora tá uma forma automatizada. Eu estava até conversando com o Jonathan anteontem sobre isso, né? Eu falo, nossa, hoje é tão fácil assim, eu conversar mesmo com... Literalmente. Eu uso o ChatGPT, né? Aham. Com o ChatGPT e a resposta ser muito rápida e muito otimizada, né? Porque Sim. ali no Google eu tinha que, vamos abrir essa aba, vamos ver o que é. O que ele me Então dá. ele me otimizou o tempo Sim. dentro disso, né? E quando você falou aí de, a gente precisa ser interessado, fuçador e tudo mais, eu acho que conecta com outro tema que a gente não falou, que casa muito com a rede social, que é o algoritmo, né? Como que o algoritmo trabalha pra gente ou contra a gente? Aham. Ele vai trabalhar com a gente quando a gente está estudando, porque ele vai mudar o tempo inteiro, né? E assim, o algoritmo é sempre o grande X da questão que a gente tem em todas as redes, né? Como é que elas Não funcionam? pode usar mais X porque é o nome da rede. né? Não pode mais, É né? o Y da questão. Agora é o Y da questão, né? Mas é algo que a gente olha e fala assim, cara, todo dia muda o seu algoritmo, todo dia são plugins novos, são Métricas APIs que novas, somem. métricas que somem. Cara, e aí? Pô, e aí? Eu acho que nunca vai faltar humano, sabe? Assim, a gente não pode romantizar isso de que, claro, vai mudar muito a nossa vida. Vai mudar ainda cada vez mais, E né? cada vez mais rápido. Mais rápido. Tem um amigo que ele faz roteiros de viagem a partir de GPT. Eu também. E você também. E são perfeitos. Coisa que você fosse fazer normalmente, você ia gastar, sei lá, 10, 12 horas estudando o roteiro de sua viagem. Você joga no GPT as suas definições de público-alvo, se você viaja com filhos, sem filhos, 2 adultos, 3 Quanto adultos, você quer quanto gastar. você quer, quanto você tem de recurso, qual a sua verba. Você joga todo o briefing completo e aí, mais uma vez, o poder do briefing ele é nosso, né? O poder desse resumo, o poder de colocar essas palavras é nosso. Você tem esse fluxo, né? Agora, há uma preocupação minha muito grande com a IA, que é para essa próxima geração, sabe, Lucas? Assim, e eu não sou desse papo geracional de a nossa é melhor, é pior, não. Eu acho que todas têm os seus pontos positivos. Mas quando a gente olha, por exemplo, a questão de repertório, é algo que a nossa geração tem, menos do que a geração anterior nossa, dos nossos pais, porque eles leram mais livros que nós lemos mais livros que a próxima, e a tendência é que as gerações futuras não lerão tantos livros. Existe uma exposição ao desafio, né? Ao diferente, é sempre muita facilidade, né? Isso é muito parecido com o que a graduação encara hoje, né? Sim. Graduação por si só não é, deveria ser assim, o foco é a educação em si, o conteúdo que você vai consumir. Mas existe toda uma carga também de exposição e de repertório social. Por isso que ciclos chama universidade, né? Porque você se exatamente. abre a um universo. Conhecer né? outras pessoas, outros meios, passar raiva, também ter conquistas, conhecer tipos de professores. Ter frustrações. Exato. Isso compõe um repertório. Isso te deixa calejado. Então, acho que tem essa preocupação mesmo em relação à inteligência de ser tudo muito rápido, muito fácil e de não ter desafio. Fast, né? Não precisar Fast food. pensar. Não precisar pensar. Porque vamos pensar uma coisa, todas as vezes que a gente vai para uma IA dessa, o que eu faço de prompt é diferente do seu, do Guilherme, de todos nós. Os resultados, obviamente, vão ser diferentes, né? Só que as pessoas ainda não entenderam isso, assim, né? Muita gente ainda vende hoje engenharia de prompt maravilhosa. Eu não sou nada contra isso. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais ter repertório, né? E repertório vem de vivência de vida, de ler livro, de ver filme, de sair, de conversar com pessoas, de viajar, de fazer coisas novas pela primeira vez, né? Poxa, isso é repertório. Desafiar, né? Isso é repertório de vida. E aí, quando você vai para a criatividade, ela expande como um músculo a partir do que você está de cérebro treinamento. é um músculo, Exatamente. O que você está treinando ali? Poxa, eu estou vendo coisas novas. Eu estou vendo séries que eu talvez nunca veria pelo meu gosto pessoal. Ou seja, séries que o algoritmo não vai me entregar. Porque ele sabe o meu perfil do que eu gosto. Mas deixa eu sair um pouquinho do algoritmo aqui, já que eu gosto muito de séries políticas, né? House of Cards em diante. Deixa eu sair um pouquinho dele, deixa eu ver uma coisa de terror, que eu já não gosto tanto. Pode ser que eu goste, pode ser que eu tire um insight, pode ser uma ideia de um conteúdo, pode ser no mínimo você viu alguma coisa diferente. Então acho que esse é o nosso maior desafio, assim, como é que nós vamos construir repertório em nós, de agora em diante, e a partir de nós, sabe assim, para usarmos nas ferramentas de IA, mas que a gente tenha consciência de que de fato é uma ferramenta,
sabe? Assim, é uma arma, um instrumento e não é o fim das coisas. Não é o seu cérebro, né? Exato. Eu posso discutir com ela pode estar errada, eu posso provar que sim. Então, como é que eu vou provar? Como é que eu vou vencer, né? É só fazendo piada, mas eu sempre sou muito educado, né? Que vai que depois eles dominam vai o que tem uma mundo. revolta das Eu vou máquinas. falar, olha, eu era muito educado. Muito obrigado pelo seu ensinamento, não quero te ofender. Faz o teste, depois pergunta pro ChatGPT o que ele sabe sobre você. Aham. Nossa, é um perigo. Assustador, Guilherme? Você fala uma porrada de coisa lá. No off eu falo. o Ivan, você tem... Não, eu sei que tá caminhando pro final aqui, mas eu ia fazer... Não, a pergunta que eu ia fazer aqui é da outro podcast. Eu ia perguntar Chega qual o o próximo chinelo. conteúdo que ele escolhe pra rede social, se é falar sobre Legendários, Conclave ou a camisa vermelha da seleção. Nossa, eu acho que é um insight pra... Cara, eu gosto. A deixa pra fechar, né? O pior é que o Guilherme pegou assuntos que eu gosto, assuntos que eu gosto de falar, Você de todos domina, eles. né? Alguns eu domino, outros eu sou de curioso mesmo, Assim ele estará na rede social Assim, na próxima semana. Então. Cara, eu gosto, assim, falando do Conclave, eu sou apaixonado nesse... Não é pra falar não, tá? Não, é pra cortar? Não, tô brincando. Ok, quem quiser saber o que o Ivan vai falar sobre o Conclave, Boa. qual que é a sua rede social, Ivan? @Ivan Lucas. Eu cheguei quando tudo era mato. Aí você vai dizer assim... Você tem o Ivan Lucas? Ivan Lucas, meu, Não tem nem normal. ponto, Não nem tem nada? ponto. Ué, o meu também não, Lucas Alfaix. E aí é legal Não é porque esses difícil, dias... né? Aí é legal, falando disso, é legal que eu fui fazer minha conta cheguei há pouco quando tempo tudo era no mato. TikTok. Já não tinha. Por quê? Porque eu não sou da geração TikTok, eu gosto muito mais do Instagram nesse formato, mas é necessário entender como funciona a rede e eu criei minha conta. Não tinha nada que eu colocasse de Ivan Lucas, já tinha 200 milhões de Ivan Lucas lá dentro, por mais que vocês achem que não tenha, tem Ivan Lucas. Eu tive que criar Ivan Lucas pai. Então, no TikTok, Ivan Lucas pai, porque o meu filho é Ivan Lucas, então Ivan Lucas filho ficou a dele, depois a gente faz a dele também, já deixa pronto aí quando ele for precisar usar. Sensacional. É isso, Ivan. Queria agradecer muito a sua Eu que agradeço. participação aqui. Foi, assim, um debate muito bom. E já fica o convite para um próximo, né? Porque eu acho que tem tanta coisa pra gente falar aqui. Demais. Né? Agradecer também aqui a parceria do Guilherme e pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? Conteúdo Edu aí em todas as redes, Instagram, LinkedIn, YouTube. E comentar aí o que vocês acharam desse episódio, primeiro episódio, e quais temas vocês querem ver por aqui. Obrigado e até uma próxima. Boa. Valeu demais. Brigadão. Valeu, pessoal. Obrigado, viu?